Boa noite, a paz do Senhor. Que bom que estamos aqui na presença do Altíssimo. E acredite, se você veio da tua casa com deseja uma coisa, vontade é outra coisa. Mas se você veio com desejo de buscar ao Senhor, de uma palavra do Senhor, uma bênção do Senhor, acredite, creia, ela já foi liberada. Porque a palavra dele diz, Tito 1:2, o Deus que não pode mentir. Em Hebreus 11 ele disse que ele abençoa, tem prazer de dar presente àqueles que buscam a sua face. Você nunca vai cansar Deus quando busca a sua face. Ele tem prazer de abençoar os seus filhos, tem prazer de que seus filhos vivam em obediência. A gente vai falar um pouco hoje sobre obediência. E olha, alguém está de olho em você, sabia? Cuidado, alguém está de olho em você. Abra comigo no livro de Jó. Jó fica antes de Salmo ali. Capítulo 36. Jó, capítulo 36, verso 7. Deus está de olho na gente. Olha o que diz aqui, ó, Jó, capítulo 36, verso 7. Dos justos não tira os olhos. Se você é um homem, uma mulher que procura ter uma vida justa diante do Senhor, que agrada ao Senhor, o Senhor está de olho em você, está de olho na gente, está de olho de nós. Então nós precisamos entender isso, viver isso, sermos pessoas justas. Deus sabe todas as coisas. Outro dia eu estava falando em uma live sobre o povo evangélico que tem no Brasil, que há no Brasil. Sabe aquele negócio emergencial lá da Caixa Econômica? Havia milhares de evangélicos inscritos ali, e esses que estavam inscritos ali tinham um salário de 2.000, 3.000, 5.000, eram empresários, tinha até empresário. É a famosa lei do Gerson que o brasileiro ainda vive na cultura nossa. Lembra da lei do Gerson? Quem é novo não sabe, mas lá no passado, década de 70, 80, né, era preciso levar vantagem em tudo. Mas Deus está de olho, gente. Deus sabe todas as coisas. Então nós precisamos entender que Deus quer nos abençoar, mas precisamos ser homens e mulheres justos. Justos. O que é justo? Justo quando você procura obedecer os princípios da palavra do Senhor. Quando você procura ter um desejo, uma vida que o agrade. Uma vida no altar. Mesmo assim, a palavra de Deus nos diz que a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. No contexto cultural do povo hebreu, trapo de imundícia é aquele trapo que a família tinha em casa, o cachorro vomitava, limpava aquilo de lá e ficava do lado. Limpava o vômito do cachorro e aquilo servia só para isso, aquele trapo de imundícia. Algumas famílias lavavam aquele pano e usavam para outras necessidades, não mais para limpar aquilo que o cachorro fazia. Isso no contexto cultural hebraico. Então, nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Então, nesta noite, quando Deus deu graça a nós de virmos à casa dele, para buscar a face dele, ele diz, quando no verso 2, o mais reunidos,
Ele está presente. Lá em Deuteronômio 10:17 diz que esse Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. A palavra de Deus diz também que quando a união, a unidade, ali ordena o Senhor sua bênção. E a bênção que Deus fala não é tão somente aquela bênção materializada, bênção material, mas a bênção da saúde, a bênção da harmonia em família, bênção de solidariedade, bênção de união. Deus ordena a sua bênção. Deus ordena. Ele diz, vamos abençoar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, se nós deixamos nossos lares para buscar a face deste Deus, busque-o de todo o coração. E olha que Deus diz assim, honrem a mim, para que eu honre vocês. Eu honro aqueles que me honram. E honrar a Deus é isso. Aí você pode pensar, mas eu tenho tantos pecados, tantas falhas, não tem problema. É desse jeito que Deus gosta. Venha para Ele como você está, se encontre e deixe Ele amolecer o barro. Nós somos um barro nas mãos de Deus. E às vezes a gente pensa, vou para a igreja para juntar os meus cacos. Cacos das dívidas, cacos das doenças, caco da separação, caco daquilo que não está dando nada certo, tudo dá errado. Não, para. Você é um barro muito especial, porque Deus nos fez do barro, Ele vai nos amolecendo com situações, circunstâncias até adversas que a gente não entende. Gera-se um emaranhado emocional muito profundo na nossa cabecinha, pensamos, emoção, tudo mais, e a gente não sabe o que fazer. Venha como está, se aproxime e deixe Deus trabalhar. Ele diz aqui, capítulo 37, versículo 6, dos justos Ele não tira os olhos. Deus está de olho em mim, em você, em nós, em olho naquilo que nós pensamos, aquilo que nós almejamos a realizar. Deus quer endossar, assinar embaixo, mas depende daquilo que a gente pensa, crê e vive. Crê, pensa e vive, é o nosso comportamento. O pastor Rodrigo mandou um abraço, vai chegar hoje às 11h30, meia-noite. Quinta-feira estaremos aqui às 20 horas e estejamos orando por ele e por toda a família. Eu queria convidar você a orar, a poder na oração, a poder no nome de Jesus. Pode ficar sentado, ajoelhar, como você quiser, mas ore a Deus, diga, Deus, fala, Senhor, o que eu preciso entender para que a minha vida dê certo? Não sei se não está dando certo. Fale, Deus, eu quero viver a Tua palavra, me ajuda a entender, compreender, ser um Teu filho abençoado, porque a palavra dele diz assim, Deuteronômio 28, se vocês ouvirem a minha voz, tendo cuidado de guardá-la, obedecê-la, versículo 8, tudo que você colocar as mãos vai dar certo, vai prosperar. Agora, na nossa cultura ocidental, latino-americana, as pessoas pensam que prosperidade é muita grana. Não. A gente vai vendo na cultura bíblica hebraica que prosperidade é ausência de necessidade. Eu conheci muitos empresários, conheço alguns ainda, lá no Santa Catarina, tinha um que tinha 500 e poucos funcionários, queria suicidar-se porque era infeliz. Aí quando falamos de Jesus, ele tomou uma decisão por Jesus, tem poucos funcionários, hoje ele vive a vida plena. Então, ter filhos que busquem a Deus, que vivam o temor de Deus, também é ser uma pessoa muito próspera. Então vamos, como é que está a tua família? Como é que está teus filhos, teu esposo, teus sonhos? Olha, aleluias. A palavra de Deus diz assim, Efésios 3:20, que Deus, Ele é poderoso para fazer, para realizar muito mais além daquilo que nós pedimos ou imaginamos, porque Deus faz morada em nós. Eu mandei algumas histórias aí do efeito Mutombo, lá na África, no Congo.
um jovem de família de 12 irmãos. Apareceu lá naquela ilha, a casa deles, que não era casa, uma choupana, um missionário falando de Jesus. Já contei isso para vocês e mandei para alguns. Aí, a mãe dele, Mary Mutombo, aprendeu uma única palavra de Deus, que ela era analfabeta, mas ela decorou, Efésios 3:20. Não somente decorou como acreditou, não somente decorou como acreditou e ensinava os filhos, há um Deus que está na África, está no mundo inteiro, nas estrelas, que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou imaginamos. Esse filho dela, o caçula, começou a dizer: Deus, um dia eu quero ser médico. Tinha por 8, 9 anos. Aí os 11 irmãos fizeram um filho e batiam na cabeça dele. Pá, você é burro, você nem sabe ler, olha a pobreza que a gente está. Aí ele foi 10, 11, 12 anos, 14, ele falando. Quando estava com 16 anos, ele percebeu que os irmãos não batiam mais nele. Porque ele, o único da família, o único dos primos que ele media, com 16 anos, 2,18 metros. E numa tarde ele sai de salto de calção, andava descalço, passa um jipe e volta, né, de ré. Desce do carro um homem: ei, você quer ir embora comigo para os Estados Unidos? Ele: vou. 3 dias depois estavam embarcando para os Estados Unidos. Passa 20 e poucos anos, ele dá o testemunho numa igreja batista em Houston. Olha, vocês me conhecem, e lê esse texto aqui. Efésios capítulo 3, versículo 20. Eu queria somente ser médico, mas como jogador de basquetebol aqui, eu ganhei muito dinheiro, estou retornando agora com a minha esposa, meu filho, lá para o Congo, para inaugurar o meu hospital, o maior do meu país, Congo. E meus auxiliares médicos, cientistas, estão todos lá. Eu estou retornando porque Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu não sei o que você tem pensado ultimamente. Se a pandemia gerou uma fagulha de insegurança, quem sabe até um passo para a depressão. Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou ter um novo emprego? Como é que eu vou fazer? Não sei. Mas ouse ter uma experiência com esse Deus. Ouse a orar. Ouse acreditar. Porque sabe o que é lindo? Esse Deus diz lá, Ele diz que Ele não pode mentir. Ele diz assim também lá em Deuteronômio 10, 17 e Atos 10, 34. Ele não faz acepção de pessoas. Se Ele ouviu a oração do Mutombo, quer ouvir a tua. Curva a sua fronte, tenha um tempo com Deus para a gente orar ao Senhor.
Eu não sei quanto você acredita em Deus, ou quanto você acredita em macumba. Eu vim hoje para cá e estava lembrando que a semana passada nós falamos de Davi, Salmo 37, as experiências que ele teve com Deus, momentos que ele obedeceu, depois também momentos que ele desobedeceu a Deus. Ele colheu aquele que plantou, depois, no final da vida dele. Eu dizia que ele escreveu o Salmo 37, próximo à minha idade, que eu vou fazer 63 em março do ano que vem. Porque ele diz: fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu estava falando para algumas pessoas essa semana que em fevereiro de 1975 me derramei aos pés do Senhor, me entreguei totalmente ao Senhor, numa vida de miserabilidade, de alcoolismo do meu pai, de brigas, e Deus me levou por onde me levou, e hoje 3 filhos casados, a minha casa, cada qual com o seu cônjuge, filhos e seu carro e a sua fé. Muita riqueza. Quando a minha sogra vem para cá, de 84 anos, eu compartilho, e agora os netos estão seguindo o mesmo caminho. É um desafio. Aí eu lembrei-me lá de Morretes, por volta de 1977, por aí 76, a gente já estava com Jesus. E se você for Morretes, ainda tem lá a fábrica de papel, tem a torre que é imensa. Hoje já foi desarticulada, porque jogava muito lixo no rio de Jaguara, poluía. Hoje foi proibido. E o dono, vou falar o nome dele porque ele me cedeu a liberdade de falar, e se você for para lá, se você ligar para lá, ele vai testemunhar. Eu morava num casebre com meus pais, né? Na frente da casa morava uma mansão, o senhor Luiz Bonfim, uma grande, imensa mansão. Eu me lembro naquela época, em 74, já veio a Honda, ele comprou para a filha dele, a primogênita, aquela moto Honda. Então era o top, né? Imagina isso em 74, 75. Homem muito arrogante, não cria em Deus nem no diabo, arrogante, orgulhoso, queixo levantado. Estou falando porque ele testemunha isso, eu ouvi. Mas certa ocasião, de repente, a filha dele, essa filha filha primogênita, ficou muda. Queria falar, não conseguia, apenas articulava os lábios, não falava. Aí se correspondia com escrita, não falava. Aí ele, como um grande empresário, levou-a nos maiores e melhores neurologistas, fonoaudiólogo, ali em Curitiba. Não tinha nada. Aí passaram-se meses, até que o João Carlos Marques foi numa campanha, numa caminhada espiritual. Ele saiu do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e foi para lá. 4 dias. Aí teve uma vizinha que: você não quer ir lá levar sua filha para receber uma oração? Não, ela está doente, mas vá lá. Até que no sábado levou-a. Aí oraram por ela. Muitos minutos. Não aconteceu nada. Isso foi acrescentando, então, a incredulidade dele. Aí chegou no domingo, o João Carlos Marques também estava lá orando. Aí oraram depois do culto, mas não oraram 15 minutos, nem meia hora. Muito tempo oraram, até se cansarem. E ele assim, respeitando ali as pessoas que eu conhecia, né? Aí a Rosana ficou lá no púlpito, lá em cima. Aí vieram umas crianças, ficaram ao redor dela, e as crianças começaram a orar. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tu ouves orações. Senhor,
A ciência diz que essa jovem de 16 anos não tem nada. E começa a clamar, coração compungido, pedindo: Senhor, tem misericórdia da Rosana. Daqui a pouco, o pai dela estava quase na porta da saída da igreja, uma igreja simples, hoje foi reformulada, restaurada. Daqui a pouco a Rosana fica em pé, ela estava sentada, pense uma moça de 16 anos, e fala assim, ó: bem alto: deixar vir a mim aos pequeninos, porque eles são os reinos dos céus. Quando falou isso, o pai dela, o Luiz Bonfim, lá na porta da igreja, saiu correndo, mas com um urro. Ele não gritou, deu um urro. Aleluia! Esse é o testemunho até hoje. Luiz Bonfim, hoje, está firme com Jesus. Está velhinho já ele. Ele se aposentou, hoje é proprietário de uma farmácia, e o filho dele, Luiz Bonfim. Hoje ele testemunha que há poder na oração, testemunha que há poder no nome de Jesus, testemunha, entende que família é uma ideia de Deus, que Deus faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Luiz Bonfim, pode ligar para ele e fala que o pastor Valdir falou. Vamos orar então. Senhor, que bom que nós deixamos nossos lares para singelamente buscarmos a sua face. Tu conheces, Senhor, as necessidades de cada um de nós, nossas carências. Mas nós, nessa noite, estamos em unidade, Senhor. E entendemos e lemos aqui que teus olhos estão sobre os justos. Senhor, se aquilo que pensamos durante a semana, aquele sentimento do coração de raiva, revolta, rancor, de ódio, Deus, aquelas coisas que pensamos e falamos não foi do teu agrado, Deus. Queremos pedir perdão nesta noite, justificados através de Jesus, nosso Rei, nosso Redentor. Porque compreendemos que é através de Jesus que o Senhor olha para nós. E nós oramos em nome dele, Senhor. Muda a sorte. Vem, entra com provisão, entra com direção, guia, Deus, tua igreja, teu povo, e coloca as tuas mãos, Deus, nos guardando, como no passado o Senhor fez com Esdras, como o Senhor fez com Davi, Deus, que guardava por onde ele ia. Guarda também o pastor Rodrigo, a pastora Karine, Deus, aquele voo, uma boa semana para todos nós, as famílias que não puderam vir, Deus, livra-nos da tentação do homem mau, da pessoa peçonhenta, Deus, livra-nos da pressão, da doença, Pai. Livra-nos do pecado, livra-nos, ó Deus, da pandemia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu vou fazer, abra comigo lá no livro de Gálatas. Tá? Capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Uma fase da minha adolescência, na minha vida, eu trabalhava na roça, plantando arroz, depois trabalhava com o japonês, plantando pepino, tomate, berinjela, né? Pimentão. Era difícil no inverno, muito difícil. Eu levava uma garrafa, como meu pai bebia muita cerveja também, peguei uma garrafa, limpei, lavei, colocava água fervendo e colocava uma rolha, levava café. E uma parte também morava com a minha avó. Então eu observava o japonês, o plantio, ele é agrônomo, né? E ali quantos centímetros tinha que plantar cada semente. E obviamente, se ele plantava pepino, tinha que colher pepino. Se ele plantava tomate, colhia tomate, mas tinha um cuidado com a terra. E olha que diz a palavra de Deus, Gálatas capítulo 6, versículo 7. É Deus que disse: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe.
E sabe o que eu entendo aqui? É a lei do reconhecimento. Deus não está interessado na minha finança, nas tuas finanças. A lei do reconhecimento é aquela semente que você vive e faz dela o plantio. Aonde você planta? Como você planta? E se você acredita naquele terreno. Eu tenho falado em live, por telefone, as pessoas que ligam para mim, WhatsApp, até aqui no nosso meio. Essa pandemia não afetou em nada. Por incrível que pareça, até de uma maneira sobrenatural, tem pessoas que estão colhendo mais do que aquele momento antes da pandemia. Eu sou diretor regional de oração e aconselhamento da Adonep, de empresários. Eu tenho escutado alguns testemunhos. Outro dia eu vi um testemunho de um jovem que não tinha Deus, pensou outras coisas e se atirou contra uma caminhonete e Deus salvou, mas ele perdeu o braço e a perna. Aí teve uma experiência com Jesus e agora, mais de 11 anos com Jesus, ele dizia assim, olha gente, eu fiquei admirado. Nesse tempo de pandemia, ele é de Londrina, eu estou abrindo lojas, já tenho A, B, C, estou abrindo lojas. É esse nosso Deus. É esse nosso Deus. Quando nós plantamos no reino dele. Se você planta, se você semeia, Deus vai te honrar. Quero orar agora, sabe por quê? É momento de dízimo e oferta. Depois a gente vai na palavra e termina, tá? Não sei se você vai dizimar, ofertar, se dizimou, ofertou, mas acredite, faça a sua parte. Além do teu dízimo, oferta, uma vida no altar diante de Deus. Gente, eu sei do que estou falando, eu sei da vida que eu tinha, eu sei de onde vim, eu sei hoje com os meus 63 anos praticamente, Deus é fiel. Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Senhor, nós vamos dizimar e ofertar agora, Pai. Alguns já dizimaram e ofertaram, mas abençoa, Pai. Honra teus filhos e teus servos. Que a diretoria da igreja, o pastor Rodrigo, a pastora Karine e outros da diretoria saibam, Pai, investir no teu reino, Pai. Te louvamos que isso tenha abençoado também a ONG, Pai. Famílias têm sido abençoadas também, Pai. Te louvamos porque, Senhor, tem sido levado alimentos de muitas maneiras lá. E abençoa teu povo em nome de Jesus. Amém? E nós repreendemos o devorador, sem poder de transferir. Acredite, Senhor. Acredite que Deus é fiel, poderoso, para fazer, para realizar. Pense em teus filhos, agora já estou orando pelos meus netos. Lógico, orando pelos meus filhos. Hoje nós almoçamos juntos, né? Só faltou o pastor Rodrigo que está de viagem, chega hoje à noite. Mas hoje foi muito bom. Pedi para o Daniel fazer a oração, ele dizia, Santíssimo Deus, é com reverência que te invocamos no momento da... Gente, eu pensei tanto em vocês, gente, sabiam? E eu comendo uma picanha lá em casa, o que será que os irmãos estão comendo, hein? Comendo lá um bife na brasa de alcatra com maminha, o que será que meus irmãos estão comendo? Mas eu orei por vocês, tá? Eu orei por vocês. Não sei se vocês gostam de picanha, eu gosto muito, muito. E os meus netinhos já estavam assim também, desde a Sofia. A Sofia já estava assim também, ensinando, né? Porque a palavra de Deus diz, ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Então, desde pequenino. É interessante, mais interessante, sabe o que é? Como psicólogo, eu simplesmente vejo aquilo que a psicologia fala, mas que a Bíblia já dizia há muito tempo. A palavra de Deus já falava há muito tempo. Essa interação no meio ambiente, essa referência que a gente passa para eles no dia a dia, a maneira como a gente fala, se comporta, isso é real. E há poder na oração. Abra comigo no livro de Jeremias, capítulo 35. Eu vou ser breve e sucinto por causa do nosso horário. Mas vou falar com vocês, eu nunca preguei sobre esse texto aqui com vocês, mas eu tenho ruminado esse texto, muitas e muitas vezes. É a história de um povo, de uma família, que caminhava também com Deus.
Aí foram fazer com essa família, esse povo, não foi uma provação, mas apenas como naquilo que eles faziam, observassem o comportamento deles, a maneira como eles se comportavam, como criam, como obedeciam. Lá no livro de Jeremias, capítulo 35, está assim, a fidelidade dos recabitas. Encontraram aí? Palavra que do Senhor veio a Jeremias, nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor. Olha só, leva-os à casa do Senhor, aqui no templo, traga no templo, na igreja. Fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhe vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Zabinias, aos irmãos, e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigladias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes de sobre a de Malazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. Pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos. Ele disse: bebam esses vinhos aí. Mas eles responderam: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca bebam vinho, nem vocês, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedeceremos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para a nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos a tu, e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a esta terra, dissemos: vinde e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras, diz o Senhor? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedeceram às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedeceste. Por aí. Já leu essa história? Já leram essa história? Já ouviram essa história? Isso aqui eu compartilhei com algumas pessoas, dei uma pincelada aqui uma outra ocasião, mas isso me chama muita atenção, muito. Para você entender um pouco, a gente tem que pensar lá em Moisés. Tá? Lembra qual era o nome do sogro de Moisés? Jetro ou Reu. Era no momento chamado Jetro, ele tinha dois nomes, Jetro e Reu. Mas diz lá que Jetro, sogro de Moisés, ele era queneu. Tá? Vou repetir. Jetro, sogro de Moisés, era queneu. Jetro foi o sogro de Moisés, cuja filha, lembra do nome da filha de Jetro que casou com Moisés? Lembram? Zípora, lembra? Mas casou depois dos 40 anos, porque Moisés, aos 40 anos, infringiu lá uma lei no Egito, saiu fugindo e foi para o deserto. No deserto encontrou lá as meninas e depois foi conhecida com o pai delas e acabou casando e teve filhos. E Jetro era queneu e deu um sábio conselho para Moisés.
depois lá no deserto para falar com eles. Jetro falou assim: olha, genro, vai ser muito pesado para você atender todas as pessoas. Faz o seguinte, divida em um comanda 10, 100, 100 mil. Dá uma orientação, uma estratégia lá. Mas ele era queneu. Quem foram os queneus? Os queneus foram os povos ali da Palestina que vivia próximo ao Sinai. E eles adentraram na vida de Moisés porque também faziam parte da herança. Porque o queneu lá atrás, a gente vai estudar eles, esses povos, era da descendência de Abraão. Mas de Abraão não com Sara, mas Abraão, quando morreu Sara, o que aconteceu com Abraão? Ele casou com uma mulher. Lembra o nome da mulher? Quetura. Lembra disso? E Abraão e Quetura tiveram mais filhos. E desses filhos, foi lá, migrando, até que chegou em Queneu, da família de Queneu, que se juntaram a Moisés. E tudo indica, a Bíblia não fala isso, que eu vou falar isso, mas tudo indica, num estudo minucioso, antropológico, cultural, que os queneus, eles mexiam com ferro, eram ferreiros. Tudo indica, faziam espadas, tá? Mas eles conviviam no meio do povo de Israel. Só que tem um detalhe, estavam lá onde Saddam Hussein morava, e chegou lá uma tropa de sírios e tudo mais, eles tiveram que fugir e chegaram em Jerusalém e ficaram por ali. Só que eles viviam sempre de uma ordenança lá do passado. Agora, nesse contexto aqui de Jeremias aqui, que viveu no ano 650 a.C., e Moisés no ano 900, 1100, porém antes de Jesus, passaram-se décadas e séculos. E agora então, os recabitas estão morando em Jerusalém. Olha que eu aprendo aqui, quero falar com vocês, quero compartilhar com vocês. E eram povos nômades. Não tinham o costume de comprar uma terra e construir uma casa, não. Moravam aqui, acolá, naquela vila, assim, assado. Era um povo que não plantava uvas. E um povo que não bebia vinho. Tudo uma orientação lá de Recabe, os recabitas, por isso que é o nome deles, que Recabe foi filho de Jonadab. Então eles estão trazendo com eles a tradição que certamente esse queneu, Jetro, que depois a gente vai ver que os recabitas, Recabe era queneu também, foi falado aos filhos uma direção do Eterno, do Criador, a maneira de viver, a maneira de depender de Deus, a maneira de confiar em Deus. E agora Deus, então, sabendo de todas as coisas, Deus tinha avisado o povo de Israel, esse Israel que descendiam lá diretamente de Sara e Abraão. Deus falou assim: Jeremias, vai lá no vilarejo, vai lá nas famílias dos recabitas, vai lá na igreja, pega eles, entra na igreja, numa sala especial. Mas olha, coloca taça de vinho, coloca vinho em abundância, do melhor vinho, e uvas, e diga, bebam aí, comam aí, com a resposta deles. Vocês leram aqui, vocês ouviram aqui? Não, Jeremias, de jeito maneira, em hipótese alguma, nem pensamento, nem cheirar. Nós não bebemos vinhos, nós não plantamos uva, nós não construímos casa também. Porque nós estamos em obediência àquilo que nossos antepassados, Recabe, nosso pai, que foi filho de Jonadab, nos ensinou. Isso já fazem décadas, séculos, e temos entendido que a gente vive muito bem. Aí Deus fala assim para Jeremias: Jeremias, está vendo? Percebeu? Você entendeu? E o meu povo, Jeremias, o meu povo, eu mando o profeta para falar de madrugada, eu dou aviso, mas não adianta, não tem jeito. Aí a gente vai entender um pré-contexto de que o povo é levado ao cativeiro. O que eu quero compartilhar com vocês nesse princípio de Deus? Em primeiro lugar, nós lemos aqui hoje, na nossa introdução de oração,
A exemplo de Jó, que tinha experiência, capítulo 36, versículo 7, que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Pense aquilo que você tem feito, tem desejado, pensado. Deus está de olho em você. Deus estava de olho nos israelitas, mas estava de olho lá nos recabitas. Para você entender isso, eu preciso compreender a questão da presciência de Deus. O que é a presciência de Deus? A presciência de Deus, além da sua onipresença, onisciência, a presciência de Deus é que quando Deus vê uma semente de laranja, Deus não vê tão somente naquele momento a semente de laranja. Ele vê aonde será plantada aquela semente, como vai crescer aquele pé de laranjeira, quantos frutos vai dar, cada laranja quantos gomos, cada laranja quantas sementes, quantos litros de suco vai dar todo aquele pé de laranja. É a presciência de Deus, é a onisciência de Deus, é a onipotência de Deus. Então você tem que acreditar nisso. Às vezes a gente fica perturbado, porque dá a impressão que a gente orou e Deus está demorando. Não, gente. Deus está de olho na gente. Deus está de olho na gente, se a gente realmente acredita, se a gente realmente sabe onde quer chegar. Lembra a exemplo da vida de Pedro, gente? Pedro conviveu 3 anos e meio com Jesus. Eu não ia ler com você, mas não vou ler, tá? Por causa do nosso tempo. Conviveu 3 anos e meio, Jesus morreu. O que foi que Pedro fez no dia seguinte? Está lá no Evangelho de João. Pessoal, não sei vocês, mas eu vou pescar. Está lá na Bíblia. Ele voltou a pescar. Ele tinha caminhado com Jesus 3 anos e meio. Ele tinha vivenciado, o único homem que viveu o desafio da lei da gravidade. O que foi que aconteceu com ele? No momento ele acreditou. Deu alguns passos em cima das águas do mar. Depois, rapidamente afundou. Ele negou Jesus. Aí, para ele, o sonho acabou, foi embora. Mas Deus é maravilhoso, né? Jesus é maravilhoso. O Senhor já sabia tudo aquilo, tanto é que fala para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você vai pisar no tomate. Né? Não foi assim que Jesus falou, mas você vai me negar. Presciência desse Deus. É a presciência desse Deus que olha e vê os recabitas e está de olho ali nos israelitas. Queridos, Deus sabe o que tem passado. Deus sabe o que tem sentido. Mas olha, ouse perseverar obedecendo. As tentações vão pintar. E olha quem fez uma tentação, uma provocação. Um homem de Deus, um profeta de Deus. Vamos lá na igreja. Vamos lá tomar um pouco de vinho. Os recabitas: não, por que a gente vai fazer isso daí? Por quê? Segundo lugar, na presciência, sabe o que eu entendo aqui, queridos? Para você ser um homem, uma mulher de Deus, um cristão vencedor, vitorioso, é preciso obedecer. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer tentação, em qualquer provocação. Isso não é fácil. Não é fácil. Exige de você, de mim, da gente, de nós, um exercício emocional muito forte. Mas esse exercício emocional muito forte, ele vai acontecer facilmente se você estiver pleno, cheia da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. E viver, aí você vai começar a viver no estilo sobrenatural, cheio da graça, cheio da unção, cheio do entendimento que Deus está de olho em você. Deus vai te amparar, vai te abençoar, vai entrar com a provisão, vai te renovar. Ele trará a solução. E quando você obedece aquilo que diz lá em Deuteronômio 28, se aquele que me dá ouvidos, a minha palavra, tendo cuidado de guardá-la, obedecê-la, virão sobre ti.
e todas essas bênçãos vão te alcançar. A bênção vem atrás da gente. A bênção vem ao nosso encalço, ao nosso encontro. A bênção vem sobre nós. Acredite nisso. A passar momentos difíceis, vai doer, mas tem que dizer: Deus, o Senhor está de olho, o Senhor está vendo. Está doendo, mas eu me alegro porque nada escapa em tuas mãos. Sabe o que significa isso? Em terceiro lugar, sabe o que significa isso? Relacionamento. Relacionamento. Você vai entender que na presença de Deus, Deus está de olho. Você sabe que Ele está de olho, então você vai obedecer. Mas se você só vai obedecer se você caminhar no relacionamento de mão dupla. Você vai falar com Deus e Deus vai falar com você. Vai obedecendo e vai tendo entendimento que Deus vai te guiando. Agora tem um detalhe, gente. Deus tem um senso de humor incrível. Ele não te dá o mapa da mina. Ele te dá passo a passo. Passo a passo. Você quer ser abençoado? Quero. Revela para mim, Senhor. Não, viva só o dia de hoje. Olha os pássaros, pardais, bem-te-viram, não plantam, não colhem, e não guardam lá em celeiro, mas eu sou pai, eu sustento, guardo eles. Muito mais vocês. Muito mais vocês. É um dia de cada vez, porque Ele vai dizendo: basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia. Então veja bem, você tem que entender a presciência de Deus, gente. Deus está aqui, já deu de comer muitos pardais, bem-te-vi hoje. Precisamos obedecê-lo. Quando Ele ordena para a gente amar, temos que amar. Quando ordena para a gente perdoar, quando você perdoa, não é que Deus está dizendo para você ficar bem com Ele. Porque quando você perdoa, sabe que a neurociência diz? Você vai ficar tão bem que aquelas toxinas que geram pelo ódio, rancor, raiva, revolta, vontade de fazer justiça própria, que vai gerando toxina no teu sangue ali, um desajuste hormonal, neuronal. Quando você perdoa, aquilo vai começar a se, o cérebro vai se falar com eles, e hormônios e neurônios, e células vão se equilibrar, e você terá saúde. Esse é o bem. Mas e quando você ama, sabe o que vai acontecer? Esse mesmo cérebro que Deus nos fez, você ama, e Deus é amor, e Ele diz: ó, vocês serão conhecidos se amarem uns aos outros. E quando a gente ama intensamente, vai fazer um bem. Tem um médico, ele já faleceu de idade, ele foi neurocientista, ele diz assim, ó: quem ama não adoece. Do bem que faz o amar, o amor dentro da gente, que o bem faz o perdão dentro da gente. Porque hoje nós vivemos essa vida rápida, né? Celular, na hora do almoço, na janta, lá em casa, não paramos para curtir a brisa suave de um vento. Hoje, de tardezinha, estava com a Sofia no meu colo, né? Daqui a pouco, ela para, olha para cima e estava ouvindo a canção do Bem-te-vi. Ela se assusta, olha. Nenê, papai cuida deles lá, vai cuidar de você, de mim, de todos nós. Esse é nosso Deus. Então precisa ter entendimento da presciência de Deus. Às vezes, a gente fica preocupado: o que eu vou fazer em 2021? Com quem a minha neta Sofia vai casar? Não sei. O que nós vamos fazer? Só orar. Orar e entregar na mão de Deus. Aonde que eles vão estudar? Não sei. Mas eu tenho certeza que se eu continuar com fidelidade, Deus vai abençoar meus filhos, como tem abençoado meus netos, bisnetos, até a 1000ª geração. Porque Ele não pode mentir. Mas eu tenho que obedecê-lo também. Obedecê-lo numa vida de santidade, daquilo que eu falo, daquilo que eu penso, daquilo que desejo. Eu preciso ter uma vida que agrade o Senhor, porque Ele diz: agrade o Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu sempre, como psicólogo, digo aos meus pacientes: o que você quer fazer, quer ter daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos.
não ficar ansioso. Mas hoje estou aqui falando com vocês, porque hoje estou vivendo o meu futuro de fevereiro de 1975, quando eu me entreguei para o Senhor, minha vida está em tuas mãos, meu coração, estou entendendo, lendo aquele livro preto, que é a Bíblia, que o Senhor é poderoso, que o Senhor tem presciência, o Senhor tem onipotência, onisciência, presciência, e é poderoso para fazer muito mais, além do que nós pedimos e pensamos, porque o seu poder para em nós. Fui muito humilhado, até em meio evangélico. Quando era seminarista, gente, faziam cesta básica para mim, sabe o que faziam? Davam roupa rasgada e escova dental usada. Me lembro quando entrei na faculdade, foi fevereiro de 1977, primeiro dia, a aula ia começar no dia 15, segunda-feira, se não me falha a memória. Eu queria estudar, cheguei no sábado, para segunda-feira estar lá. Cheguei lá no complexo universitário dessa faculdade, questão dessa que eu vou declinar o nome, né? Muito famosa no Brasil e no mundo. Mas eu ganhei uma bolsa, Deus me colocou lá, passei. Quando eu cheguei lá, não tinha mais dinheiro. Bati, veio o reitor, um americano. O que é que o senhor está? Sai já. O senhor é professor? Sim, eu sou o Mr. Aí falou o nome dele. Eu sou o professor de História Eclesiástica. Eu que cheguei lá do Paraná, Morretes, eu ganhei bolsa de estudo, o último dinheiro que tinha, gastei na viagem, comprei um lanche, não conheço ninguém, não tenho parente, família, e eu quero já segunda-feira, estou com avidez de aprender, de estudar. O senhor sabe que dia hoje? Sim, hoje é sábado. Pois é, por isso que cheguei hoje. Mas a faculdade só abre na segunda-feira. Mas eu não tenho ninguém. O problema é do Senhor. Virou as costas e me deixou falando sozinho. O que eu fiz? O que eu fiz? Uma bolsa. Sentei na calçada. Senhor, Tu sabe todas as coisas. Se for necessário eu dormir aqui na frente, eu vou dormir. Tu és meu Deus, me entreguei ao Senhor de uma maneira inegociável, Deus. Está em Tuas mãos. Tenho sábado à tarde toda, à noite, tenho domingo e tenho segunda-feira. Eu estou fazendo essa oração, cabisbaixo, né? Entendendo essa presciência de Deus, o poder de Deus. Daqui a pouco chega um jovem senhor, que uma vez tinha ido lá em Morretes, como missionário. Ele olha assim: ô Valdir, o que está fazendo aí? Sentado na calçada. Eu vim estudar para ser pastor. E fulano aqui, um cidadão americano, me recebeu, dizendo que só segunda-feira, não sei. Rapaz, para com isso. Vamos ali para o meu apartamento. Ficamos eu, ele, a esposa dele, a primeira filhinha dele. E essa primeira filha dele cresceu, hoje é mamãe, é psicóloga na Unila. E Deus fez o que fez. Gente, queridos amados, Deus, entenda a presença de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre você. Caminhe de uma maneira justa. Obedeça-se a Deus. E desenvolva um relacionamento com o Senhor. Só que o relacionamento não acontece no piscar de olhos, da noite para o dia. Você precisa tirar tempo, ter vontade, desejo de aprender a palavra dEle, de entender o projeto dEle. Deus quer te abençoar, Deus quer te honrar, Deus quer fazer muitas coisas por você. Eu quero orar com você então. Curva sua fronte. Senhor, que história linda nós aprendemos com os recabitas, que fazia parte do povo queneu, ó Deus. Senhor, eles não tinham morada fixa, mas eles entendiam quando se obedece, o Senhor tem um olhar especial.
essa dependência que nos ajude, Senhor, nos capacite a ter do Senhor, Deus. Depender de cada dia da palavra, mas também, Senhor, obedecer ao Senhor, todas as facetas da nossa vida. Deixamos nossos lares para buscar o Senhor. Olha para nós, ó Deus. Olha para cada um de nós. Tenha misericórdia, repreenda o devorador, Pai. Livra-nos do acidente, da morte prematura, da pandemia, do pecado, da tragédia, Pai. Dá a nós uma boa noite, uma boa semana. Os dias de novembro sejam felizes. E o ano de 2020 termine, Deus, a bênção nos alcançando em todas essas áreas. Porque o Senhor falou, Deus, se a gente obedecer, tudo que colocarmos as mãos prosperará. No nome de Jesus eu quero abençoar esse povo, Deus, tua família. Que a tua presença, ó Deus, que gera descanso, esteja aqui conosco. Que a grande multidão que está vindo congregar para cá, Deus, teus filhos que não puderam vir hoje, pastor Rodrigo, pastor Carinho, estão de retorno. Que a tua paz, Jesus, esteja com cada um de nós. Que a tua unção, Espírito de Deus, nos ajude a sermos sensíveis à voz do Altíssimo e coração compungidos a obedecer. Nesta noite, nos dias de novembro, nos dias de dezembro, nos dias de 2020 e para todo sempre, quando Jesus, Rei dos Reis, voltará para nos buscar. Dá-nos a paz em nome de Jesus e a vitória, porque o Senhor é poderoso para fazer. E nós cremos. Amém.